O Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um que me escuta agora. Começamos mais um programa Andando com Deus, onde anunciamos a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, à luz do entardecer de Zacarias 14:7, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Deus te abençoe enquanto nós pregamos a sua palavra. Deus interpreta a sua palavra. Este é o tema do programa Andando com Deus nesta ocasião. O nosso texto está em 2 Pedro 1, 19 ao 20. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe-nos com a sua palavra mais uma vez. Deus inspirou os profetas, amados ouvintes, e eles falaram, expressaram os pensamentos de Deus. E o pensamento que Deus tem se torna real. Deus pensa, então acontece. É desta forma. Você não precisa pôr sua ideia em como Deus fará algo acontecer, como Deus cumprirá a sua palavra em sua vida, no mundo. Você não precisa disto. Apenas permaneça com a palavra de Deus, porque Ele a manifesta. Apenas creia nela. Você deve obedecer à palavra de Deus e Deus cuida de fazer sua palavra acontecer. Observem no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3. Deus disse: haja luz. Qual foi a interpretação disto? Luz aconteceu. Luz passou a existir. É desta forma. O que Deus fala acontece. Você não precisa interpretar. É desta forma. Deus fala, acontece. No livro de Isaías, capítulo 7, 14, há profecia acerca do Messias dizendo que uma virgem conceberia. Qual foi a interpretação disto? Uma virgem concebeu. É desta forma. Maria, uma moça virgem, teve um filho e o anjo mandou que o seu nome fosse Jesus. A profecia se cumpriu. Não precisou de nenhuma interpretação. Agora, alguns tentam interpretar a palavra de Deus e quando tentam, saem do caminho. Observem os escribas e os fariseus no tempo de Jesus. Jesus veio cumprindo cada palavra que estava predita acerca do Messias, e aqueles escribas e fariseus, mesmo assim, não conseguiram ver. Por quê? Porque eles tinham a interpretação errada da palavra de Deus. Eles liam em Isaías, quando dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Observe, amigos, o que interpretaram aqueles fariseus e estudiosos da palavra naquele dia? Que o Messias viria e libertaria o povo de Israel daquela opressão dos romanos. Todavia, Jesus veio cumprindo a palavra.
mas não da maneira que eles pensaram. Então eles não entenderam que era o Messias e o crucificaram, porque não puderam ficar com a palavra manifestada. Eles permanecem com a palavra escrita e a interpretam, todavia, quando a palavra se manifesta. Então só os crentes podem dizer amém a ela. Todos criam em Moisés, todos criam em Isaías, mas quando o que Isaías disse aconteceu, aquela geração não pôde ver Jesus Cristo, a palavra que Isaías disse, manifestada. A palavra que Moisés disse, manifestada, quando falou que o Senhor Jeová levantaria um semelhante a mim no meio de vós. Eles não conseguiram ver a palavra manifestada. E por que não conseguiram? Porque a palavra manifestada era diferente da palavra interpretada que eles tinham. Você não deve interpretar a palavra de Deus, você deve crer nela. No livro de 1 Reis, capítulo 22, nós encontramos a história de Micaías e como ele foi resistido por aqueles profetas. Rapidamente eu desejo lhe dizer que Jeosafá e Acabe, dois reis do povo de Israel, estavam com um problema. Eles tinham uma cidade que foi tomada pelos inimigos e a cidade foi dada a eles por Deus. Todavia, o inimigo se apoderou dela. A análise simples disso lhe diria que, se a cidade era do povo de Israel e foi tomada pelos inimigos, era direito, era certo que o povo de Israel fosse lutar por aquela cidade. Mas, para tudo há tempo e modo. Para cada coisa há o seu tempo devido. Então, quando você tiver que fazer alguma coisa, você ore a Deus. Senhor, é o tempo de fazer isto? Você deve consultar ao Senhor para tomar suas decisões. Foi assim que Jeosafá disse, que deveríamos consultar a Deus. Acabe chamou seus profetas e disseram que podiam subir, que eles venceriam os inimigos. Só que isso não convenceu o coração de Jeosafá, que perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? E Acabe disse: existe mais um, só que ele está sempre brigando comigo. Era Micaías, porque a opinião de Deus geralmente choca com a opinião da maioria. Deus não está com a maioria. Está escrito: não seguirás a multidão para torcer o juízo. Foi a maioria que escolheu Barrabás. Geralmente a maioria está errada. Agora, voltando à nossa história. Micaías foi chamado por um mensageiro, dizendo: o rei quer que você vá lá. Agora observe, fale conforme o que os outros profetas têm dito. E Micaías, profeta do Senhor, que não tinha nenhum partido, Micaías, que não estava envolvido com nenhuma denominação, com nenhuma religião, disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Micaías não estava comprometido com nenhum credo. Micaías não estava comprometido com nenhuma igreja. Micaías estava comprometido com o Senhor. E é com quem você deve estar comprometido agora: com Deus. Aqueles profetas profetizaram em conformidade ao pensamento de Acabe. E Micaías foi convidado a expressar sua opinião, também em conformidade. Mas, como já dissemos, Micaías não tinha comprometimento com ninguém a não ser com Deus. E Deus o inspirou. Quando chegou na presença dos reis e perguntado se eles poderiam subir e para tomar Ramote de Gileade, Micaías disse: sobe. Quando ele disse assim, Acabe disse para Jeosafá: não te disse que ele não profetiza nada a meu favor? Vejam só,
Micaías disse conforme o que os outros profetas haviam dito. Ele mesmo sabia que estava errado. Não podia ir, porque não estava correto com Deus, não era a vontade de Deus que eles fossem, muito embora era direito deles a cidade. Então o Espírito do Senhor tomou Micaías e disse: eu vi a Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus na boca do profeta. É o que nós necessitamos hoje, amigos, de homens, de mulheres, inspirados por Deus, homens e mulheres, aos quais Deus possa se manifestar, onde a palavra possa viver em seus lábios, em suas vidas. A Bíblia é para ser crida. Aqueles profetas tinham a letra, tinham a escritura, podiam olhar a promessa que Ramote era do povo de Israel, mas não tinham sensibilidade espiritual, mesmo sendo profetas, observem, para saber que não era o tempo. E Deus manifesta a sua palavra em seu tempo. Deus não precisa da interpretação humana. Deus cumpre a sua palavra em seu tempo. Deus interpreta a sua própria palavra. Agora, se você vem e tenta pôr o seu pensamento na palavra de Deus, então você fica atrapalhado e você não vê Deus. Apenas permaneça com o que está escrito. Se Deus disse, haja luz, o que vai acontecer é que luz aparecerá. Se Deus disse que uma virgem vai ter um filho, o que vai acontecer é que uma virgem terá um filho. Se ele disse, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão, Marcos 16, é o que vai acontecer. Se você está doente, você creia na palavra. Chama um presbítero, um obreiro, que impõe as mãos sobre você, ele orará por você, e a oração da fé salvará o doente. É o que diz a palavra de Deus. Você deve crer apenas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A Bíblia é simples e não precisa de interpretação. A Bíblia, você precisa crer nela. Alguns alegam ter a interpretação de Deus e falam coisas e pensam que estão corretos, mas existe uma falsa inspiração. Nesse mesmo texto, em 1 Reis 22, o profeta Micaías diz que um espírito de mentira, de engano, foi posto na boca desses profetas. Então há muitos que, ao invés de ter o Espírito de Deus, têm o espírito do engano. E como é que você saberá se é o Espírito de Deus ou o espírito do engano? Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Você conhecerá o vaso que está sendo usado pelos seus frutos. O apóstolo João disse, quem faz justiça é justo. Isso quer dizer, se você age corretamente com a palavra de Deus, Deus está com você. Se você não age corretamente com a palavra de Deus, Deus não está com você. É simples assim. Observe os frutos. Observe o vaso. Se ele anda conforme a palavra, ou se ele anda cheio de mundanismo, de lascívia, se ele anda cheio de dissensão, divisão, de orgulho. Um homem que anda assim, um faccioso, ele não tem o Espírito de Deus. Ele até pode ser um profeta, como Zedequias e os outros eram, como Balaão era um profeta, todavia não é de Deus. Em Jeremias, capítulo 14, verso 14, Deus diz assim, os profetas profetizaram falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Percebem, amados? Homens falsos, profetas falsos, interpretando a palavra, dizendo, Deus disse, Deus me enviou, quando nunca os enviou. Aqueles aos quais Deus envia, permanecem com a palavra de Deus, permanecem com o Espírito Santo.
não se mesclam com o mundo, não aceitam recompensas, favores. Para fazer alguma coisa, eles permanecem com a palavra de Deus, mesmo que fiquem sozinhos. E Deus os abençoa, e Deus permanece com eles. Quando Deus envia um homem, e ele tem o assim diz o Senhor, a palavra de Deus, isto acontece. Chegamos à conclusão do nosso programa. Eu quero lhe dizer uma coisa. Para que você saiba realmente aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, você precisa do Espírito Santo. Ou seja, você precisa de Deus dentro de você, do Espírito Santo. E está escrito na palavra, Atos 5:32. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você precisa obedecer a Deus, para então você ter o Espírito Santo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e ser batizado com o batismo cristão, como diz Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quando você obedece à palavra de Deus, você recebe o Espírito Santo e você nunca mais é enganado. Deus te abençoe.